Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada no Departamento de Farmácia da UFRN e vou conversar um pouco hoje sobre diabetes mellitus do tipo 2, uma doença extremamente frequente, extremamente comum no dia a dia da farmácia comunitária. É importante que o farmacêutico tenha, no mínimo, conceitos básicos sobre características dessa doença. Quando falamos da diabetes mellitus, nós temos que focar em 4 elementos principais: o processo da digestão, a função do pâncreas, a capacidade que o fígado tem de armazenar e liberar glicose e os chamados tecidos extrahepáticos, as demais células e tecidos que dependem da glicose para poder gerar energia. A partir do momento que você digere um carboidrato, esse carboidrato digerido, decomposto, diluído em fragmentos menores, ele vai chegando à circulação, elevando a glicemia. Ele vai sendo absorvido na mucosa intestinal, aumenta a quantidade de glicose no sangue e eu tenho uma glicemia elevada nesse processo. O aumento da glicemia impacta diretamente no pâncreas, que promove, a partir desse momento e a partir da glicemia, a liberação de insulina. Importante destacar que o pâncreas também é impactado pela liberação das incretinas, peptídeos relacionados ao processo de digestão, que fazem com que a insulina fique previamente preparada para poder, mais à frente, desempenhar sua função assim que o pâncreas eliminar. Então, perceba que a partir do momento que eu tenho a liberação da insulina, esse pequeno peptídeo promove a captura da glicose pelo tecido. Liberar insulina significa fazer com que o fígado capture a glicose e armazene na forma de glicogênio, os demais tecidos capturem a glicose e utilizem para fabricar energia ou, no caso da fibra muscular, também armazenar parte como glicogênio. Perceba que, se eu tenho uma captura da glicose pelo fígado e pelos tecidos extrahepáticos, logicamente ela sai da circulação e você começa a ter um quadro de glicemia menor, glicemia diminuída. Se essa glicemia ultrapassar determinado patamar de diminuição, ela desencadeia uma nova liberação de peptídeo feita pelo pâncreas. Nesse caso, o pâncreas agora passa a liberar o glucagon. A glicemia diminuída estimula a liberação do glucagon e o glucagon, uma vez na circulação, faz com que o glicogênio hepático seja quebrado, elevando a quantidade de glicose disponível, ou seja, eleva a glicemia um pouco. Esse equilíbrio da glicemia, onde ela tende a não se elevar demais, caso faça isso, a insulina entre em ação, ou não cair demais, caso faça isso, o glucagon entra em ação, logicamente é regulado justamente pelo pâncreas. Essa homeostasia, esse processo, se olharmos um pouco mais de perto, percebemos que na estrutura do pâncreas eu tenho as chamadas ilhotas de Langerhans, que são formadas por 3 tipos celulares. As chamadas células alfa, que liberam glucagon quando a glicose se encontra diminuída, a célula beta, que libera insulina quando da glicose um pouco mais elevada, e as células delta, que libera somatostatina, que dentre outras várias funções, previne uma ação muito exacerbada da célula alfa e da célula beta. Ela faz um feedback negativo em relação às companheiras ali nas ilhotas de Langer. Perceba que, como citado anteriormente, as incretinas, como a GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico glucose dependente, ou GLP-1, peptídeo similar ao glucagon do tipo 1, são pequenos compostos estimulados pelo processo da digestão. Se você sente o cheiro de uma comida que gosta, se você vê uma comida, se você começa até mesmo o processo de mastigação, o seu organismo libera essas incretinas que vão
já preparar o terreno para que o pâncreas faça o melhor aproveitamento da glicose absorvida. Ou seja, no processo de digestão, eu tenho a liberação das incretinas que aumentam a disponibilidade de insulina nas células beta e diminui a oferta do glucagon nas células alfa. É importante falar das incretinas porque elas compreendem a base de uma das mais novas estratégias farmacológicas para tentar tratar a diabetes do tipo 2. Eu tenho, então, baseado nessa fisiologia que controla os níveis de glicose, o que seria especificamente a doença diabetes mellitus. Eu tenho dois espectros onde ela se apoia. Situações de deficiência de insulina. Deficiência de insulina implica que eu não tenho a insulina para permitir que a glicose entre no tecido. Ou resistência à insulina. Eu tenho a insulina, às vezes liberada uma quantidade maior do que o indivíduo que não apresenta o quadro, mas essa insulina, mesmo em maior quantidade, o tecido se encontra resistente à sua ação, caracterizando esse quadro de resistência à insulina. Eu tenho outros espectros intermediários dessas manifestações, mas, de forma geral, seja por deficiência, seja por resistência, podemos definir a diabetes como uma doença metabólica, via de regra associada à hiperglicemia, seja consequência de defeito na ação, ou seja, há a insulina, mas ela não funciona, resistência, ou de problema de defeito na secreção, eu não libero insulina de forma suficiente. Quando eu falo de deficiência de insulina ou de quadros de insulinodeficiência, estou falando da diabetes mellitus do tipo 1, aquela que depende da administração exógena de insulina. Enquanto resistência à insulina, estou falando de uma situação de insulino resistente, indivíduo insulino resistente, onde se enquadra a diabetes mellitus do tipo 2 e também a gestacional, que vai ser justamente a do tipo 2 o nosso foco nessa e nas demais aulas. De forma geral, diabetes é considerada hoje uma epidemia mundial. Cerca de 9% da população mundial, estima-se, apresenta o problema. No Brasil, segundo os dados um pouco antigos comparativamente, esse percentual chega a 12%, se bem que alguns estudos mais recentes em capitais brasileiras apontam até mesmo a prevalência próxima a 20% dos adultos. Então, é muita gente diabética, assim como há muita gente hipertensa. Doenças, inclusive, que têm uma conexão significativa, e essa conexão chama-se obesidade. Perceba que à medida que a população vive por mais tempo, aumenta a expectativa de vida, o brasileiro fica mais longevo, fica mais tempo vivo, acaba também aumentando a chance dele desencadear esse quadro, já que depois dos 60 anos, a prevalência de diabetes vai chegando a próximo dos 17% aqui no Brasil, enquanto que em indivíduos mais jovens, abaixo de 60 até os 30 anos, o percentual é bem inferior, cerca de 3%. Então, realmente é uma doença da maioridade. E, principalmente, a gravidade, inclusive, do quadro pode ser proporcional ao quanto que aquele indivíduo não pratica atividade física e o quanto que ele apresenta um quadro de obesidade. Acomete homens e mulheres de igual forma e tem uma relevância em saúde pública importantíssima. É a quarta causa de morte no Brasil. E um detalhe que agrava mais ainda o problema é que quase metade da população que tem diabetes, ou pelo menos pré-diabetes, resistência à insulina, desconhece o diagnóstico. Do ponto de vista epidemiológico ainda, a diabetes do tipo 2 predomina. Ela impacta de 90% a 95% dos indivíduos diabéticos, enquanto que a diabetes do tipo 1 ela é um pouquinho menos frequente. 5 a 10%. Perceba
que quando falamos da diabetes tipo 1, e vamos citá-la rapidamente, eu tenho uma destruição das células beta pancreáticas. Se eu não tenho célula beta, eu não tenho produção e secreção de insulina, acarretando um quadro de deficiência absoluta desse peptídeo. Se eu não tenho insulina circulante, eu não tenho como estimular a glicose a sair da circulação e ir para o interior celular. Então, começa a desencadear um quadro de hiperglicemia. O organismo, quando percebe que não há glicose suficiente para gerar energia, ele começa a utilizar vias alternativas, degradando o tecido adiposo, caracterizando um quadro de quebra de lipídio, de lipólise, ou degradando a proteína, na tentativa de produzir a glicose para atender essa demanda que não está sendo suprida. Mas, na verdade, não é falta de glicose. Eu tenho muita glicose circulante. É falta de glicose no interior da célula. Então, o indivíduo com esse quadro de deficiência absoluta de insulina, na tentativa de repor, ele acaba perdendo tecido adiposo, perdendo tecido muscular, massa magra, massa gorda, e mesmo assim ele não consegue reverter esse quadro. Porque o que vai fazer com que o indivíduo diabético tipo 1 aproveite a glicose que está ali na frente da célula é justamente a administração exógena da insulina. A etiologia da diabetes do tipo 1 ela é pouco ainda compreendida. Se sabe que ou é um processo autoimune, onde você tem nossa própria imunidade destruindo a célula pancreática, mas há situações pouco esclarecidas ou até mesmo relacionadas, por exemplo, à destruição por agentes exógenos, como uma destruição da célula beta pancreática via algum fármaco, alguma toxina. De qualquer maneira, a diabetes do tipo 1 mais comum, ela tem uma predisposição genética envolvida, pouco esclarecida, se aposta bastante na questão da doença autoimune, o autoanticorpo que vai destruir a célula beta, e se especula até mesmo que esse processo de destruição autoimune possa ser desencadeado por uma infecção viral. Um vírus ainda não identificado, alguma coisa que junte a presença desse patógeno, ainda a esclarecer, com a predisposição genética do indivíduo a apresentar esse quadro. Mas o que interessa realmente para a gente no momento é a do tipo 2. Nesse caso, eu também tenho um peso genético significativo. Eu diria até se você tem pais diabéticos, avós diabéticos, tios diabéticos, há uma probabilidade bem significativa de você vir a ter que lidar com o problema. Mas além da predisposição genética, se soma a questão dos hábitos de vida. Que tipo de hábito de vida? Sedentarismo, a não prática de atividade física e a alimentação inadequada que pode, as duas coisas, acarretar no quadro de obesidade. A obesidade, juntamente, novamente, com a predisposição genética, pode impactar num fenômeno denominado de resistência à insulina. A resistência à insulina, basicamente, eu tenho a insulina tenta convencer o tecido a permitir a entrada da glicose no seu interior, mas, como o nome indica, ele é resistente. Seja por um processo de dessensibilização desses receptores. Algumas teorias falam também de que o próprio tecido adiposo, em excesso, também expressa receptores para a insulina, fazendo com que a insulina perca tempo se ligando ao tecido adiposo, no lugar de buscar realmente aquele tecido que está precisando da glicose no seu interior. Mas o fato é, esse quadro de resistência à insulina, que tem essa relação direta com a obesidade, faz com que você tenha dificuldade para permitir a entrada da glicose no tecido. Chega uma situação onde você tem uma liberação de insulina, o tecido não responde, já que ele se encontra resistente, e o pâncreas tem que liberar uma quantidade maior e maior para poder vencer aquela resistência. Isso acarreta
um descontrole nessa liberação de insulina. O pâncreas começa a trabalhar de uma maneira um tanto quanto caótica. E esse decréscimo na captação de glicose, devido à resistência do tecido a obedecer à insulina, promove a hiperglicemia. Além disso, correndo de forma paralela, esse descontrole na liberação da insulina também promove um aumento na liberação de glucagon, de forma meio que colateral a esse processo. Na hora que eu tenho uma desregulação também na produção do glucagon, eu promovo uma degradação maior do glicogênio e um aumento na produção de glicose hepática. O fígado começa a liberar mais glicose que está ali armazenada, acarretando um quadro mais severo de hiperglicemia, que é o que caracteriza a diabetes do tipo 2, essa deficiência relativa de insulina. Por que relativa? Eu tenho insulina. Às vezes eu tenho em circulação mais insulina do que o indivíduo não diabético, mas ela é relativamente ainda insuficiente. Isso, com o passar dos anos, faz com que o pâncreas, a função pancreática, seja excessivamente cobrada. E você possa, inclusive, migrar de um quadro de insulino-resistência, com o pâncreas trabalhando em ritmo acelerado, até um processo de falência pancreática, onde aquele indivíduo diabético tipo 2 comece a ter também insulinodeficiência, a precisar, inclusive, receber insulina exógena. Do ponto de vista do diagnóstico, que não é o nosso foco aqui, mas falando rapidamente, eu posso dizer que o diagnóstico da diabetes mellitus, segundo a Diretriz Brasileira de Diabetes 2019-2020, publicada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, um documento essencial para quem quiser fazer o acompanhamento, a monitorização do uso de medicamentos nesse tipo de paciente, fala que o indivíduo que se submete a uma coleta, a dosagem de glicose em jejum e que apresenta um valor inferior a 100 miligramas por decilitro, ele se encontra categorizado como indivíduo não diabético. Se esse valor oscilar de 100 a 126, ele pode se enquadrar em pré-diabetes ou acima de 126 já ter esse diagnóstico. É claro que não é tão simples através de um único exame que o médico já vai chegar a esse diagnóstico clínico, mas é essencial o perfil laboratorial para ajudar nesse processo de decisão. Há também a avaliação da glicemia após a ingestão de 75 gramas de glicose e uma nova coleta após 2 horas. É de se esperar que, se você faz uma ingesta significativa de carboidrato, você vai ter um aumento da glicemia após a ingestão de todo esse açúcar e, correndo atrás do aumento da glicemia, eu tenho um aumento da insulina liberada pelo pâncreas. Glicemia sobe, insulina faz a glicemia baixar. Após 2 horas, essa glicemia tem que ter baixado em valores inferiores a 140. Se essa diminuição for lenta ou inexistente, você vai progredindo para o diagnóstico de pré-diabetes ou da diabetes propriamente. Há também a avaliação da hemoglobina glicada, que a gente vai citar, falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, mas, além desse perfil laboratorial, também há avaliação das manifestações clínicas daquele paciente. Normalmente, o paciente diabético descompensado ele pode manifestar o que nós chamamos de sintomas clássicos: a poliúria, urina de forma excessiva, a polidipsia, uma sede que não passa, e a polifagia, uma fome também que demanda muito trabalho para aquele paciente poder controlar. Perceba que isso tem uma relação direta com o excesso de glicose na circulação. Agora, por que é danoso ter hiperglicemia? Qual o problema de você ter muita glicose no sangue? Isso é explicado por uma simples questão de equilíbrio químico. A glicose
nos quadros de hiperglicemia faz com que eu tenha um excesso dessas moléculas circulantes que acaba aumentando a probabilidade de que essas moléculas encontrem potenciais parceiros para reações químicas. É comum, por exemplo, que a molécula de glicose libere uma hidroxila e fique com um elétron desemparelhado, o que torna muito reativa essa molécula. Então, esse elétron desemparelhado ele é louco para se ligar a outra molécula, a outra estrutura. Mas se a glicose não estiver em grande quantidade na circulação, e esse não é um evento muito comum, a glicose reativa dessa forma, ela fica apenas milissegundos existindo dentro da circulação, isso não é um problema. Agora, quando tem uma grande quantidade desse composto, aumenta a probabilidade dela esbarrar com outra molécula e promover o que nós chamamos de glicação. O que é glicação? É a reação entre uma glicose e uma estrutura, como uma macromolécula, que eu tenho representado uma proteína com seu grupamento amino, e a partir do momento que eu tenho a ligação desse meu elétron desemparelhado com o meu grupamento amino, eu tenho um novo composto, um novo radical inserido naquela proteína. E, novamente, isso aqui acontece mais quando eu tenho uma maior quantidade de glicose reativa circulante. Então, hiperglicemia, muita glicose na circulação, aumenta o risco de glicação. Qual o problema? Glicação significa inserir a glicose em uma macromolécula. E do ponto de vista bioquímico, se eu altero a forma de uma macromolécula, seja uma proteína, seja um carboidrato, seja um lipídio, seja um ácido nucleico, não importa. Se eu altero a forma de uma macromolécula, porque eu estou inserindo um radical novo naquela estrutura, eu altero a forma, eu altero a função. De maneira ilustrativa, eu tenho aqui a questão da cicatrização e da imunidade em pacientes diabéticos. Vamos pegar a imunidade. Paciente diabético, ele tem uma imunidade deficiente. Ele é mais vulnerável à ocorrência de infecções, por exemplo. E uma das razões para isso é que o paciente diabético produz os seus anticorpos, que depende da sua memória imunológica, depende do contato com os patógenos que ele teve anteriormente. E esse anticorpo é uma proteína. E essa proteína, esse anticorpo, se está circulando em um sangue com muita glicose ali, se ele está circulando em uma situação de hiperglicemia, a glicose pode se ligar a esse anticorpo, alterar o formato do anticorpo e ele não ter mais a capacidade de reconhecer o antígeno, o que acaba diminuindo a imunidade daquele paciente. Logo, hiperglicemia promove os chamados produtos finais de glicação, que podem impactar proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, e isso daqui está na raiz das complicações da diabetes. Como assim? O paciente diabético que é exposto a anos e anos e anos de hiperglicemia, ele tem manifestações diversas. Ele pode, por exemplo, apresentar um quadro de neuropatias periféricas e autonômicas, basicamente porque os nervos envolvidos, por exemplo, com a sensação do tato, são glicados, alteram forma e alteram função, e o indivíduo passa a manifestar parestesia, uma sensação de formigamento nas extremidades dos braços e das pernas. Eu também posso ter a glicação da inervação responsável pelo reflexo da bexiga, associado ao controle da micção. Então, eu gliquei aqueles nervos, perco a capacidade dele controlar a micção do paciente e o paciente pode começar a manifestar uma incontinência urinária ou incontinência fecal. Importante também destacar que essa glicação, ela acomete, inclusive, a parede do endotélio vascular.
O endotélio ele tem uma função. A estrutura da artéria, a estrutura da veia, ela tem que estar intacta para permitir, por exemplo, que eu tenha uma vasodilatação ou uma vasoconstricção adequada. Além também de permitir a passagem de maneira organizada de nutrientes e outros compostos, tanto do sangue para o tecido quanto do tecido para o sangue. Então, os pacientes que apresentam hiperglicemia têm um processo inflamatório disseminado na parede desses vasos, aumentando o descontrole associado à hipertensão, aumentando a chance de você ter um acidente vascular, porque aquele vaso fica menos hábil em lidar com a pressão, aumenta a chance de você acumular placas de ateroma, facilitando a ocorrência de infarto, aumenta a chance de você ter um processo infeccioso severo, que pode acarretar amputação de membros, que é relativamente comum em pacientes diabéticos, o famoso pé diabético, devido justamente a uma imunidade falha, a uma circulação falha, uma capacidade de perceber que você acabou de pisar em um objeto pontiagudo, já que seu nervo está danificado, você pisa no objeto pontiagudo, passa o dia andando com uma taxinha ou até mesmo um prego na sola do seu pé e você não consegue perceber aquilo dali, devido à glicação, ao dano do nervo responsável pela sensação de dor naquele local. Como também a destruição, a alteração da estrutura do olho, como retinopatia, catarata, glaucoma. Hoje, o paciente que apresenta deficiência visual severa, na sua maioria, ele tem um histórico de diabetes. Por exemplo, aqui, eu tenho uma olhadinha com mais cuidado na neuropatia diabética, que é uma das complicações mais severas e mais impactantes na qualidade de vida do paciente. Eu tenho alterações na estrutura do axônio, onde a deposição de material que dificulta a passagem, a propagação do impulso nervoso, e isso daqui tem relação direta com a glicação dessas estruturas. Veja que, não havendo uma passagem adequada do estímulo nervoso, eu não tenho controle, seja periférico, as alterações na percepção de dor, na percepção de temperatura, que pode estar associada justamente a regiões das extremidades do membro, que pode, por exemplo, não receber a circulação de forma adequada, ou pode haver um ferimento e você basicamente não perceba. Muito paciente diabético tem que ter um cuidado redobrado na hora de cortar as unhas dos pés, basicamente porque ele não sente quando você está introduzindo muito profundamente e lesionando com a tesoura de cortar unha. Eu também tenho esse impacto no sistema nervoso autônomo, como citado, acarretando, além da incontinência fecal e urinária, impotência. Por quê? Porque a inervação parasimpática autônoma da região pode ser comprometida pelo mecanismo da glicação proporcional à hiperglicemia. Do ponto de vista de outra complicação muito frequente, nós temos a nefropatia diabética. A exemplo do paciente com deficiência visual, uma boa parte do indivíduo que hoje faz hemodiálise, ele tem também uma história de diabetes. Temos aqui uma representação simplificada do néfron, onde o sangue acessa o glomérulo pela arteríola aferente, a pressão de entrada permite a filtração glomerular, parte do material filtrado é reabsorvido de volta para a circulação e outra parte que não conseguiu ser filtrada, ela acaba sendo secretada ativamente. A junção entre o que foi filtrado, o que ficou e que não foi reabsorvido e o que foi secretado é que promove a formação da urina ao final. Só que, quando o indivíduo é hipertenso, o sangue chega em grande pressão através da arteríola aferente, gerando um processo de hipertensão glomerular, e esse processo de pressão muito acentuada pode
impactar, danificando essa estrutura. E se essa estrutura estiver glicada, se ela estiver previamente alterada em sua forma, ela vai ficar menos resistente a esse processo. Ela perde flexibilidade, ela perde seletividade, ela fica mais vulnerável, aumentando a chance de você ter uma inflamação severa, que inclusive permita a passagem de estruturas maiores, que não deveriam ser filtradas, acarretando, por exemplo, a proteinúria, ou presença de proteína na urina. A agressão continuada dessa estrutura glomerular promove o que a gente chama de glomerulosclerose, a fibrose dessa estrutura, assim como também a fibrose do túbulo intersticial, dessa região logo abaixo do glomérulo. Em outras palavras, você perde o néfron e o néfron ao lado vai ter que assumir a carga do companheiro que foi danificado, foi destruído. Isso faz com que anos e anos e anos de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, e é também agravado pela dislipidemia, que deixa essa estrutura bem mais fragilizada, fazem com que você vai gradativamente perdendo néfrons e, por tabela, perdendo capacidade de filtração glomerular. Chega num ponto que você começa a perder tantos néfrons que os que sobram não aguentam a sobrecarga. E você progride de maneira cada vez mais rápida, mais acelerada, para um quadro de insuficiência renal. Há também danos à microcirculação da retina, que novamente, devido a esse processo de glicação, acaba não respondendo de forma adequada à sua finalidade de perfundir o órgão, de levar o sangue de forma suficiente para cada região do tecido, e você começa a ter situações de hemorragia, situações de destruição daquele microvaso, e isso vai, com o tempo, desencadeando também o processo de perda da visão. Veja que isso também, essa destruição da pequena circulação que acarreta a retinopatia diabética, também é relacionada diretamente à glicação, relacionada diretamente à hiperglicemia. A monitorização laboratorial da diabetes, ela pode ser baseada em 3 processos, basicamente. A dosagem da hemoglobina glicada, que é a nossa hemoglobina presente nas hemácias, mas que, pela natureza de que está em circulação, está na hemácia, por ser uma proteína que é muito exposta, digamos assim, dentro da estrutura da célula, ela acaba sendo mais suscetível à glicação. E quanto mais glicada for a proteína, significa que maior foi os níveis de glicose a que a hemácia foi exposta. Isso reflete, em média, os 2 a 3 meses anteriores, que é mais ou menos o tempo de vida médio de uma hemácia, significa que, se hoje você faz uma avaliação da hemoglobina glicada de um paciente, ela vai estar expondo, vai estar representando os 3 meses anteriores do quanto que aquela hemácia foi submetida à glicação. Então, é um tipo de avaliação laboratorial, inclusive, que não vale a pena. Se você faz em uma semana e faz uma semana depois, o resultado vai ser o mesmo, porque não deu tempo de você diminuir ou aumentar aquela glicação. Isso também é importante, porque às vezes você pode ter um paciente que você faça uma glicemia de jejum, que é um exame que reflete aquele momento da glicose circulante. Você tem um resultado não tão ruim, porque aquele paciente nos últimos dias se cuidou um pouco mais. Enquanto que a hemoglobina glicada não, ela reflete esse prazo maior de tempo. Essa glicemia de jejum, ela é utilizada para também ajudar na avaliação se aquele paciente apresenta as suas metas terapêuticas. E há 2 formas, há 2 abordagens para você avaliar a glicemia de jejum. Pode ser feito a glicemia de jejum de no mínimo 8 horas, o paciente não se alimenta até determinado horário da noite, vai deitar, no outro dia bem cedo, ele vai ainda de jejum para o laboratório coletar o sangue. E eu tenho
um resultado que deve dar naqueles patamares de, na maioria dos casos, de 100 miligramas por decilitro, inclusive também para avaliação se o paciente está controlado ou não. E eu tenho uma glicemia capilar, feita pelo famoso glicosímetro, que ela tem uma função de monitorização. Fazendo um comparativo, a gente pode dizer que a glicemia de jejum laboratorial, aquela glicemia feita no laboratório, ela é mais exata. Ela chega mais próximo do valor real da sua glicose sanguínea. Enquanto que a glicemia capilar ela tem um erro embutido. Mas, apesar dela não identificar com tanta acurácia quanto de glicose você tem no sangue, ela é essencial para avaliar se aquele paciente se encontra num processo de aumento da glicemia, de descontrole, de estabilidade ou até mesmo de diminuição excessiva da quantidade de glicose no sangue. Como a gente vai ver mais à frente, é uma ferramenta essencial. E o objetivo do tratamento, então, da diabetes, a exemplo do objetivo da hipertensão, enquanto que a hipertensão, o objetivo é controlar a pressão arterial, no caso aqui da diabetes, o objetivo é controlar a glicemia. Por isso que, do ponto de vista de abordagem terapêutica, é diminuir sintoma, é prevenir complicações, é reduzir mortalidade, sempre mantendo a normoglicemia daquele paciente. Quais são as metas terapêuticas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes na sua última diretriz? Glicemia pré-prandial, glicemia de jejum abaixo de 100 miligramas por decilitro, glicemia pós-prandial, após uma refeição, inferior a 160, e hemoglobina glicada menor do que 7%. Isso são as metas terapêuticas, os parâmetros que devem ser utilizados para tentar identificar se o paciente encontra-se estabilizado, em sucesso terapêutico naquele tratamento ou não. Há algumas outras situações, como no caso de idosos extremos, pacientes mais complicados, que permitem uma certa flexibilização dessas metas. Mas, a princípio, o que é preconizado é isso aqui. Do ponto de vista do tratamento farmacológico da diabetes, eu tenho a utilização dos hipoglicemiantes orais para tratamento da diabetes tipo 2 e a insulina para tratamento também da diabetes tipo 2, mas também da diabetes tipo 1. Do ponto de vista não farmacológico, a exemplo também da hipertensão, dietoterapia e atividade física são essenciais, mas eu diria que na diabetes a dieta e a atividade física têm um peso, uma relevância igual ou maior do que a abordagem farmacológica. E isso não deve ser dissociado, isso não deve ser deixado de ser trabalhado com o paciente a importância igual ou superior da dieta e atividade física. Mais detalhes sobre dietoterapia e atividade física para o paciente diabético, assim como também dicas para o profissional relacionadas à escolha de hipoglicemiantes e da insulina. E isso, gente, é importantíssimo para o farmacêutico. O farmacêutico ele não vai prescrever uma dieta, ele não vai prescrever um hipoglicemiante, ele não vai alterar um esquema de insulinização, mas ele tem que entender toda a lógica para identificar com mais facilidade potenciais problemas e trabalhar junto à equipe multiprofissional pela melhoria, pela otimização daquele tratamento. Todas essas informações constam de maneira muito clara e muito rica nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, versão 2019-2020, e que vai ser também utilizada como base para as aulas posteriores de cuidado farmacêutico ao paciente diabético. Muito obrigado pela atenção de vocês.